Você conhece o rio Itapecerica? Se você conhece, provavelmente é porque também conhece os municípios de Divinópolis, Itapecerica ou São Sebastião do Oeste. O rio Itapecerica só passou a ter esse nome após se juntar aos rios Gama e Santo Antônio. Só em Divinópolis, ele percorre 29 quilômetros e tem como principais afluentes o Ribeirão Boa Vista, o Córrego Buriti, o Córrego do Paiol, o Córrego do Neném e o Córrego Catalão. Depois, ele deságua no Rio Pará. No período colonial, o rio serviu de passagem aos que se aventuravam através dos sertões brasileiros. Atualmente, o rio Itapecerica é responsável pelo abastecimento de água para mais de 176 mil habitantes, ou seja, 80% da população divinopolitana. E as matas ciliares, você conhece? Não, não são matas que têm cílios, mas é quase isso. Nossos cílios têm a função de proteger os nossos olhos, evitando a entrada de sujeira. As matas ciliares têm a mesma função. São vegetações que ficam às margens do rio e o protegem da erosão e do assoreamento, além de ser hábitat de muitas espécies de animais e plantas nativas. O problema é que em Divinópolis, as matas ciliares estão sendo ameaçadas pelos desmatamentos causados principalmente pelo crescimento urbano desordenado e ilegal. Para tentar recuperar essas áreas, foi desenvolvido um projeto chamado Nova Margem. Além da recuperação das áreas, o projeto promove a educação ambiental e pretende conciliar o crescimento urbano, a conservação da natureza e a qualidade de vida. Algumas áreas de mata ciliar passaram pelo processo de reflorestamento graças ao projeto, que teve apoio municipal, estadual e da UENG Unidade Divinópolis. Mas ainda assim, há muitos problemas com o nosso rio. A poluição das águas do Itapecerica chegou a um nível tão crítico que ao longo dos 20 quilômetros de extensão na área urbana de Divinópolis, é possível presenciar a poluição através do mau cheiro, da mortandade de peixes, do assoreamento do leito, da falta de mata ciliar e da proliferação atípica e exagerada de aguapés. Aguapés são plantinhas bonitinhas e que aparentemente deixam os rios e lagos mais bonitos, mas não é bem assim não. Eles, quando formam o tapete verde, isto é, a proliferação exagerada, é sinal de muita poluição e presença de dejetos de esgoto, pois essas plantinhas se alimentam de matéria orgânica. Além disso, quando os aguapés se tornam uma praga, prejudicam todo o funcionamento desse meio aquático. Veja bem, a formação de um tapete verde sobre a superfície impede a entrada de luz e compromete a fotossíntese das algas que liberam oxigênio. Assim, há uma queda na taxa do oxigênio do rio. Sem oxigênio, os peixes e outros organismos que dependem dele morrem. Aí a gente vê que essas plantinhas são um problemão. Mais um problemão do rio Itapecerica é o assoreamento. O assoreamento é o acúmulo de detritos sólidos, lixo e entulho no fundo dos rios. Ele prejudica a velocidade da água e também diminui a biodiversidade, ou seja, a vida existente ali. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos água, provocando enchentes em épocas de grande quantidade de chuvas. Olha aí que problema! E para evitar isso, devemos fazer a nossa parte. Nós, seres humanos, devemos parar de jogar lixo nos rios e devemos preservar as matas ciliares que evitam as erosões no solo. Nós também devemos cobrar a manutenção dos rios pelo governo e principalmente nos conscientizar da importância dessas ações. Em algumas cidades mineiras, incluindo Divinópolis, o despejo do esgoto doméstico é um problema. Ele é jogado diretamente nos rios sem receber o devido tratamento. Este tipo de poluição causa o mau cheiro e o desenvolvimento de micro-organismos nos rios, facilitando a proliferação de doenças. Os produtos químicos que muitas vezes indústrias despejam na rede de esgoto e nos rios também provocam a morte de peixes e de outros tipos de vida que costumam habitar as águas dos rios. Embora esta prática seja crime ambiental no Brasil, ainda é muito comum,
principalmente em locais onde a fiscalização do poder público não existe ou é ineficiente. No ano de 2008, por exemplo, ocorreu um derramamento de óleo em Divinópolis que contaminou as águas do rio Itapecerica. Pelas suas características físico-químicas, o óleo, quando derramado, flutua e se espalha rapidamente por uma extensão bem maior que a do derramamento, contaminando também rapidamente a fauna e a flora. Mas nem tudo está perdido. Existem as APPs. E você sabe o que é uma APP? APP é uma sigla que significa Área de Preservação Permanente, ou seja, são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e flora, o solo, enfim, assegurar o nosso bem-estar. Daí dá para ver o quanto é importante utilizar o rio de maneira consciente, né? Por isso, todos nós devemos nos unir para garantir a sustentabilidade e a preservação dos rios, em especial o rio Itapecerica, porque a água é um bem finito e vulnerável e precisamos adotar medidas para a sua conservação e preservação. E você, está fazendo a sua parte?